Você já deixou de fazer algo por medo de errar? Acho que todo mundo já teve alguma experiência na vida de que não seja tão bom em alguma área ou não faça tão bem alguma coisa que outras pessoas fazem com muita mais facilidade. E você pensou o seguinte: é melhor eu nem fazer porque eu sei que eu não vou ser bom. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje, sobre o poder de não ser bom em tudo e sobre a aceitação de entender que a gente nem precisa ser bom. Pois venham comigo pra gente bater um papo. Eu vou pegar um exemplo específico que aconteceu comigo. Então, ano passado, eu tive a experiência de participar de uma dança na minha faculdade. A gincana tem todos os anos, todo ano tem uma gincana e a gincana, uma das provas é a dança. E eu nunca tinha dançado na minha vida. Foi a primeira vez, né, que eu me permiti, na verdade. E quando eu digo dançar, não é no sentido de que eu nunca tinha me mexido, mas no sentido que eu realmente nunca tinha dançado em público. Então, eu pensei, já tava com muitas coisas da faculdade, inclusive, pra fazer, mas eu realmente queria me desafiar. Então, a dança era um desses aspectos que eu realmente pensava, cara, eu não sou boa nisso, mas eu nunca nem tentei, por que não? E meti minha cara e fui. E foi horrível. Não tem como a gente dizer e romantizar que, ai, foi uma delícia, como se a gente fosse muito bom. Sendo que não, não foi bom, na verdade. Eu tinha muita vergonha, eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar. A minha mente, né? A minha percepção era muito enviesada, então eu achava que se eu errasse um passo, e eu errava muito, as pessoas iriam rir de mim, e realmente riam, mas não no sentido que eu tava pensando, sabe? Então, foi muito mais difícil pra mim aprender. Várias outras pessoas tinham mais facilidade, mas pra mim aquilo não era um problema. Tá, eu dançava feio, mas também não era um problema, porque o grande desafio pra mim era eu conseguir fazer aquilo. E eu tava conseguindo. Só que teve num dado dia, em um dos ensaios, que eu fiquei bem mal, porque eu tava errando vários passos e aquela pressão de que já tava chegando perto e eu senti que eu tava atrapalhando a equipe. E foi aí que eu pedi pra sair e uma das líderes falou: "Olha, tá tudo bem errar. Todos nós erramos, sabe? Não tem como se cobrar pra ser perfeito, não precisa ser igual de todo mundo, vai ser do teu jeito". E eu tinha noção daquilo, mas ainda assim eu queria desistir. E aí, quando ela falou isso, eu me senti meio na encruzilhada, tá? Eu já tinha criado um cenário na minha mente do que eu iria dizer pra mim desistir. E quando ela me falou aquilo, eu fiquei meio sem reação. Gente, o que, que eu falo agora? E eu continuei. E eu só sei que quando deu lá pras últimas semanas, eu já tinha decorado todos os passos, né, da coreografia. Claro que tinha alguns passos que não tava muito bom, mas tudo bem, eu tava conseguindo fazer. E a sensação era de que eu tinha conseguido. E no dia realmente da gincana, no dia que foi a dança oficial para toda, né, as equipes da faculdade, eu senti um misto de euforia e ao mesmo tempo ansiedade antes de fato começar a dançar. E a maior sensação que ficou foi essa de superação, sabe? Porque a Evelyn, lá do comecinho, que a gente passou cerca de 3 meses ensaiando, ela não conseguia acreditar que um dia eu ia decorar esses passos. E isso, essa questão da dança é uma analogia para nossa vida. Tantas coisas na vida que a gente pensa que a gente não é capaz, que a gente não consegue pensar como que pode ser depois da gente conseguir fazer essa tal coisa que a gente sempre bota como se fosse muito grande e às vezes nem é, porque às vezes a gente nem se deu a oportunidade de tentar fazer. E ainda que a gente se dê a oportunidade de tentar fazer, a gente se cobra por ser perfeito, por querer que seja perfeito e na verdade não é. E eu só sei que quando eu terminou a dança, eu não conseguia explicar, na verdade, o que, que eu tava sentindo. Eu tava muito orgulhosa de mim. E no fim a gente nem ganhou, eram duas equipes e a nossa não ganhou. E várias pessoas da nossa equipe choraram, né? Queriam realmente ganhar, porque a vitória, né? Querendo ou não, é muito importante, principalmente para quando a gente realiza um bom trabalho, porque a gente sabia que a gente tinha feito um bom trabalho. Mas pra mim, eu percebi que isso não foi um problema. Pelo contrário, eu tava muito feliz porque eu tinha realizado aquilo que era mais difícil pra mim, que era o dançar, que era eu conseguir dançar pra várias pessoas me vendo, que era eu conseguir decorar a coreografia. Pra mim, aquele foi o maior desafio. E eu acho que se um dia
E pode parecer um exemplo muito besta. Nossa, é só uma dança de uma faculdade. Mas essa é uma metáfora que a gente pode levar pra vida, sabe? Tantas coisas que a gente deixa de fazer com medo de que a gente não vai ser boa. E realmente, às vezes, a gente nem é. Mas essa sensação de superação, ela foi um grande combustível, na verdade, pra mim tentar várias outras coisas que eu também não sou tão boa. Então, a mensagem que eu quero deixar, na verdade, não é mensagem, né? A reflexão que eu queria deixar nesse vídeo é que a gente não fique paralisado pelo medo, sabe? A gente não vai saber tudo na nossa vida, na verdade, a gente sabe muito pouco comparado a tantas coisas que tem por aí. Mas a gente pode se permitir, pelo menos tentar. E a gente vai errar, e a gente vai tentar desistir. E eu lembro que teve dias que eu voltei chorando pra casa, querendo me enfiar dentro de um buraco. Mas no fim deu tudo certo. Eu não morri, eu consegui dançar. Vou deixar até um take aqui pra vocês verem. Maravilhosa! Sim, sou eu. E no fim deu tudo certo, sabe? Às vezes a gente cria esses monstros na nossa cabeça de que é algo muito grandioso. Mas quando acontece de fato, a gente percebe que nem precisava daquilo tudo. Sabe aquela ansiedade que a gente tem sobre determinadas coisas, que a gente vai criando vários cenários do que podem acontecer. Eu criei vários cenários de que eu não ia conseguir subir, porque um dos passos eu iria subir em duas pessoas e ficar com as mãos assim, com as mãos pra cima. Assim. E eu consegui, eu não caí. Então eu criava vários cenários do que poderia dar errado. Mas a gente não consegue fazer isso, criar cenários para as coisas que possam dar certo. E é isso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco meio sem roteiro, fui falando e gesticulando, etc. Mas a mensagem que eu quero deixar é essa. Talvez tenha alguma coisa aí na sua vida que você tá deixando de fazer por medo. Por medo de não ser boa, por medo de as pessoas sorrirem de você, com medo do que os outros vão pensar, se eles vão te julgar, se eles vão te julgar. Mas se permita viver. Só você sabe das suas limitações. Só você sabe até onde você pode ir. Mas se permita tentar, né? Quem sabe você se surpreenda. Igual eu me surpreendi. E é isso. Tchau.